E a gente já abre o programa de hoje com um assunto sério de saúde, a meningite bacteriana. Eu convidei a doutora Priscila Pires, ela que é pediatra, para vir aqui tirar todas as nossas dúvidas sobre essa doença. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Marista. Obrigada mais uma vez aqui no Ver Mais com a gente, né? Obrigada. Então vamos lá, né? Meningite bacteriana, a gente já está vendo alguns casos aqui em Joinville, né? Principalmente entre as crianças, né, doutora? A meningite é uma doença extremamente contagiosa, né? Então a gente às vezes tem alguns problemas relacionados porque é uma doença extremamente grave, né? O que a gente está já colocando é que realmente, assim, teve alguns casos, mas ainda não tem um surto, não é para se desesperar. Mas o que a gente foca muito no consultório, nas consultas de rotina, é sempre a prevenção, né? Porque ela é uma doença prevenível. Então, a gente tem vacina na rede pública e também a gente tem algumas vacinas na rede privada, né? Então, as vacinas da rede pública, a principal seria a meningite C, que a gente tem essa prevenção a partir dos 3 meses de idade, né? Então, graças a Deus, a maior parte das crianças estão vacinadas, né? Eles têm vacinado certinho as crianças, mas a gente ainda tem esse risco aí de contágio das outras formas de meningite, né? Porque existe a viral e a bacteriana, né? Isso. Aí, o que a gente vai falar aqui hoje é mais focar na bacteriana, dizendo, claro, que tem diferença entre elas e que a mais grave, a mais perigosa seria a bacteriana mesmo, né? A maior parte das meningites são virais, né? A gente tem muito mais meningite viral do que meningite bacteriana, graças a Deus, né? Porque a meningite bacteriana é que tem mais complicações e sequelas, que é aquilo que a gente sempre vê falando de meningite, né? Das sequelas, que é a principal preocupação. Então, quando a gente tem um caso de meningite, ou uma criança que começa com febre, a gente nunca consegue mensurar bem dor de cabeça em criança pequena. Então, a partir de 5 anos, se a criança tem dor de cabeça, ela já consegue referir. Mas antes disso, eles têm aqueles sintomas gerais, que é febre, mal-estar, falta de apetite. Então, nesse início do quadro, é muito difícil a gente já ir lá falar, essa criança está com uma meningite. Né? Então, tem que ter um quadro muito específico para você chegar e falar, olha, isso aqui pode ser uma meningite. E quais sinais, né? Porque, assim, isso você falando como médico, especialista, quando um pai já foi até você, né? Claro. Um pai, o responsável. Mas em casa, os pais mesmo, né? Que sinais tentar observar para, talvez, né, identificar uma meningite? O primeiro sinal é a febre. É a febre. Mas a febre, né, nesses primeiros momentos aí, ela é o mais comum em vários casos, né? Então, às vezes é um resfriado, pode ser qualquer tipo de infecção. Então, o que chama muita atenção na meningite é uma evolução muito rápida, com mal-estar, super importante. Então, a criança fica muito sonolenta, muito prostrada, né? Então, isso chama atenção. Então, não é a febre sozinha. Não adianta um dia de febre ou um pico febril sair correndo e achar que tem meningite. Não vai ser feito o exame, até por ser um exame invasivo, né? O exame que a gente usa para diagnóstico é aquele de tirar o líquido da coluninha. Então, não é um exame que você vai fazer em todas as crianças num primeiro momento. Vocês fazem em alguns casos apenas? A gente faz nos casos que já tem ali, às vezes, mais vômito, a febre, principalmente o mal-estar extremo, que não é comum numa criança. Então, a criança geralmente passou a febre, eles estão super bem, né? Nem parece que tem nada. Parece que tem nada. Né? É um sinal da gente... Tá. Você comentou, doutora, no comecinho da entrevista que é uma doença altamente contagiosa, né? E como fazer para evitar esse contágio, né? E de que maneira também acontece esse contágio? Porque como aquela criança que já está contaminada pode evitar contaminar outras e também como que é feito esse contágio? Explica pra gente. Na verdade, a transmissão é como um resfriado comum até, tá? Então, transmite por gotículas de saliva. Então, às vezes, conversando contigo, eu já posso transmitir, tá? Então, a nossa maior preocupação é sempre aquela higiene básica, né? Então, lavagem das mãos, álcool, esses cuidados que a gente refere sempre importantes numa escolinha ou qualquer coisa assim que tem um acúmulo de crianças que sabe que aí sim pode virar um surto, né? Se a gente não tiver esses cuidados e tiver um caso, a gente já sabe que espalha. Então, esse é o principal cuidado, acaba sendo esse. Acaba sendo esse. E sobre as sequelas, né? Você até comentou rapidamente ali, que sequelas, né, pode deixar isso na vida da criança, caso não seja adequadamente tratado? É claro que também, quanto antes começar o tratamento, menor a chance de deixar essas sequelas, né? Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem tido muito pouca sequela de meningite, porque os diagnósticos já estão sendo feitos um pouco mais precoces, né?
Então, a gente já fica mais de olho, acaba fazendo os exames, ou deixa em observação, não deixa evoluir. Mas as principais sequelas acabam sendo mais neurológicas mesmo, né? Se a criança fica mais do que 3, 4 dias sem tratar uma meningite, ela já pode ter sequelas neurológicas mais graves mesmo, até relacionado aí também a questão auditiva, a gente vê muito, né, na meningite. Via muito, né, antigamente quando não tinha vacina. Hoje em dia com vacina a gente vê muito menos, mas ainda acaba existindo risco. Mas são as principais sequelas. Alguns tipos de meningite bacteriana que são mais graves, elas podem fazer uma evolução muito rápida, uma necrose de extremidades, né, dos dedinhos, de tudo, que são situações mais extremas mesmo, né? E daí então, aquilo ali acaba sendo irreversível também. Sim, é irreversível. É irreversível. Sobre a prevenção, então, doutora, vamos reforçar que é a vacinação, né? Não tem outro jeito, tem que tomar a vacina mesmo. E às vezes acaba sendo um pouquinho alto esse custo também quando é na rede particular, né? É, o que a gente tem hoje, então, na rede pública tem a vacina contra a meningite C, que é o meningococo C, que ainda é o mais comum, né? Aqui na região sul, a gente teve um aumento muito importante da meningite W, que está na vacina ACWY, que é uma vacina tetravalente, tá? Da meningite. Essa a gente só tem na rede privada mesmo, tá? E a outra vacina é a meningocócica C, que é um outro tipo de meningite também extremamente grave, que agora a gente já tem disponível nas redes particulares. Mas apesar do custo, a gente sempre está recomendando, né? A gente sabe que às vezes é um custo um pouquinho alto, mas pode prevenir tanta coisa, né, doutora? Exatamente. Que vale a pena, às vezes, para os pais pagarem esse pouquinho a mais e ter ali a saúde do filho mais garantida. É, e já desde os 3 meses de idade a gente já pode estar fazendo essas vacinas, né? Porque antes era só mais tardia, são vacinas um pouco mais novas aí, mas a gente já pode fazer a partir desde bem pequenininho, já dá para estar protegidinhos aí. E até que idade, mais ou menos? Okay. Quando já é mais adulto, assim? A vacina? A vacina. A vacina pode ser feita sempre. A gente também tem indicação de fazer até vacina. adulto também. É que começa nessa idade, né? Mas a gente pode fazer para o resto da vida. Para o resto da vida. Se não vacinou, tem que vacinar, então, o ideal é que todo mundo esteja vacinado, né? A gente, como eu sou pediatra, a gente foca muito na pediatria. Mas os pais também têm que ter vacinado, porque eles podem ser aí quem está com os transmissores. Os transmissores da doença, exatamente. Tá certo, então. Doutora Priscila Pires, pediatra, falando sobre a meningite bacteriana. Muito obrigada, doutora. Obrigada.